Fala rapaziada, aqui é o mestre do recap na área e hoje a gente vai acompanhar a história do Orhun, o cara que provou que ser pau pra toda obra não é defeito, é estratégia de mestre. Se liga porque o anime já começa naquele pique. Dungeon escura, monstro pra todo lado e o nosso protagonista Orhun no meio do furacão. Ele tá lá caçando uns coelhos com chifre e uns bichos aleatórios pra manter o ritmo. O cara tá fatiando geral e até comenta consigo mesmo. O pai ainda tá on, não tô enferrujado não. Mas o sossego dura pouco, né? Porque roteiro de anime é assim, você tá de boa e do nada aparece um enxame de goblins querendo seu fígado. O Orhun se vê cercado, mas em vez de entrar em choque, ele ativa o modo hack. Ele começa a usar magia de suporte em si mesmo. E deixa eu explicar para quem é leigo. A magia de suporte, ou o famoso buff, serve para dar aquela tunada nos status do boneco. Mais força, mais velocidade, mais defesa. O detalhe é que o buff do Orhun tem um nerf embutido. Só dura exatos 3 minutos. É o tempo de você fritar um ovo e o efeito acaba. Isso varia de pessoa para pessoa, dependendo da resistência mágica, mas para o Orhun o cronômetro é implacável. Aí que tá o pulo do gato. Normalmente quem é mago de suporte fica lá atrás, escondidinho, só jogando brilho nos outros. Mas o Orhun, o cara é diferenciado. Ele saca a espada e vai pro meio da confusão enquanto os buffs estão ativos. Ele tem que cronometrar cada frame da batalha para não ficar na mão. Ele aniquila os goblins com uma facilidade que chega a dar inveja, mas enquanto limpa o sangue da lâmina, a mente dele viaja para um lugar sombrio, o dia em que ele foi chutado do grupo do herói. Mano, imagina a cena, o Orhun tava lá com o Olivier, o líder do grupo, o cara que era amigo de infância dele. Eles cresceram juntos, treinaram juntos, comeram poeira juntos, e do nada, o Olivier vira pra ele com aquela cara de sou melhor que você e diz: então, Orhun, te mantivamos aqui por amizade, mas papo reto, você não tá acompanhando o ritmo, tá fora. E não para por aí, a Anel e o Derek, os outros 2 membros do grupo, começam a rir da cara dele. O Derek, que é um baita de um ignorante, solta que ele não tem habilidade nenhuma. O Orhun ficou em estado de choque, a ficha demorou a cair. Como assim? Eles conquistaram o andar 94 da Grande Dungeon do Sul juntos. Ninguém nunca tinha chegado tão longe. Por causa desses feitos, o mundo todo começou a chamar eles de o Grupo do Herói. E agora, no auge da fama, os caras resolvem descartar o cara? Orhun, tentando manter a dignidade, solta que os outros também têm falhas e que ele tava ali cobrindo os buracos do time. Mas o Olivier, com um ego maior que a Dungeon, diz que no mês passado, numa missão conjunta, eles viram o que é um mago de suporte de verdade e perceberam que o Orhun é um amador. O nosso protagonista tenta se defender, né? Ele explica o óbvio. Gente, minha classe principal é espadachim. Eu desenvolvi magias de suporte originais, só pra esse grupo não ir de base nas missões. Mas o Derek já corta ele no meio. Cala a boca e para de oriquear, choramingar. Se você mudou de classe é porque sua esgrima é um lixo perto da do Olivier, e agora você é só um mago de suporte de 5ª categoria. O clima ficou pesado e Olivier salta a bomba final. Já achamos um substituto pra você, pode ralar. A Anel ainda completa com aquele veneno. Você é só um estorbo, um aprendiz de tudo e mestre de nada. Meu parceiro, o Orhun tomou esse ensaquinho emocional e resolveu meter o pé. Mas ele não desistiu. Naquela dungeon, cercado pelos corpos dos monstros, ele jurou pra si mesmo: aprendiz de tudo e mestre de nada, pois eu vou virar o explorador perfeito. Ele decidiu que é fundir a esgrima com a magia de um jeito que ninguém nunca viu. Depois de registrar o progresso num cristal de teletransporte, ele estava pronto para encerrar o expediente quando vê uma cena lamentável. Um grupo de aventureiros correndo como se tivessem visto o capeta. Eles chegam na zona segura e começam a discutir. O líder, um covarde de marca maior, diz: fizemos o certo em fugir. A garota era nova, entrou hoje. A prioridade era a gente sobreviver. O Orhun estava ali no cantinho, só ouvindo a audácia desses caras. Ele pensou em ignorar, afinal, não era problema dele. Mas o trauma falou mais alto. Ele sabe exatamente como é ser deixado para trás por quem deveria ser seu aliado. O sangue subiu para a cabeça e ele coringou. Ele brotou no meio dos caras e mandou o papo veto. Vocês são uns lixos, uns perdedores covardes usando desculpinha para não salvar a menina. Um dos caras, todo nervosinho, tentou partir pra cima, mas o Orhun só deu um chega pra lá que mandou o maluco comer chão. Ele exigiu a localização da garota e partiu pro resgate.
Enquanto isso, a coitada da menina, que a gente descobre depois que se chama Sofia, tá vivendo um filme de terror. Ela tá cercada por orques gigantes, daqueles que não têm um pingo na educação. Ela usa uma barreira mágica para tentar se proteger, mas a coitada já estava aceitando que ia virar saudade. Ela sabia que a barreira não ia tancar o dano por muito tempo. E ó, aqui entre nós, dependendo do gênero desse anime, isso aqui ia tomar um rumo bem bizarro. Mas como o canal é family friendly, a gente foca no heroísmo. A barreira estilhaça, o orc levanta o porrete para finalizar e pô! O Orhun chega na voadora, se posicionando na frente da Sofia. Ela fica sem entender nada. Quem é esse cara? Ele tem uma espada, mas tá brilhando com magia? O Orhun não perde tempo com explicação. Ele começa a distribuir bofetada mágica para todo lado. Ele usa os buffs de velocidade, força e defesa e entra num transe de batalha. É um verdadeiro massacre unilateral. A Sofia tá lá, de queixo caído, vendo o cara lutar. Ela se pergunta se ele é um espadachim ou um encampador. Mal sabe ela que o pai é híbrido. O Orhun ativa o filo 5 na espada, o bagulho ficou tão afiado que cortava até o ar e faz um meneio de lâmina que deixa os orcos em pedaços. Foi um baile sangrento, uma coreografia de morte que limpou a sala em segundos. Quando o último orco foi de arrasta pra cima, o Orhun guardou a espada com aquela frieza de quem faz isso todo dia. A Sofia, coitada, desabou no choro. O alívio de não ter virado patê de monstro foi grande demais. Lá fora da dungeon, ela tenta recompor a postura e agradece o Orhun pela 1000ª vez. Ela se apresenta como Sofia Claudel. O Orhun sente que já ouviu esse nome em algum lugar, mas não liga os pontos na hora. Ele se apresenta como Orhun e a Sofia já manda aquela cantada de agradecimento. Você salvou minha vida, me deixa te pagar um jantar? O Orhun, que é meio lerdo pra essas coisas ou só muito humilde, diz que não precisa de recompensa. Mas quem é que tanca aqueles olhinhos de cachorrinho abandonado que a Sofia fez? Ele aceitou. À noite, ela leva ele num restaurante. O lugar é simples, comida barata, mas o cheiro estava divino. Enquanto eles esperam o rango, o Orhun olha pro emblema no uniforme da Sofia e a ficha finalmente cai. Peraí, esse é o emblema dos coelhos prateados do céu noturno. Pra quem não tá ligado, esse é um dos clãs mais brabos do reino de Noitan. Os caras que disputam o topo do ranking mundial. E o mais importante, é o clã daquela mulher. Nesse exato momento, uma mulher imponente entra no restaurante. É a Selma, a irmã mais velha da Sofia. A Selma já chega no modo irmão superprotetor ativado, perguntando o que a Sofia tá fazendo com um rapaz tão jovem. Mas quando ela olha pro Orhun, os olhos dela brilham. Orhun, é você mesmo? A Sofia fica bugada. Ué, vocês se conhecem? O Orhun explica que todo mundo conhece a Selma. Ela é a líder do melhor grupo RS dos Coelhos Prateados e a encantadora, suporte mais forte do continente. Foi ela quem revolucionou o jeito de lutar em grupo, mostrando que um bom suporte é a diferença entre a vitória e o cemitério. Na verdade, foi por causa da Selma que o Olivier e o resto dos gados expulsaram o Orhun. Eles viram o nível dela e acharam que o Orhun era lixo comparado a ela. Só que a Selma não estava ali para elogiar. Ela começa a encarar o Orhun com um olhar de ódio puro e pergunta: por que você tá tentando enganar minha irmãzinha de 14 anos, seu safado? O Orhun quase engasga. Calma aí, patroa, só viemos jantar, não tem nada de lá ele aqui não. A Sofia tem que intervir e explicar que o Orhun salvou a vida dela depois que o grupo dela deu o bote e fugiu. A Selma muda de postura na hora, pede desculpas pela grosseria e agradece de verdade. Pelo menos ela tem caráter, né? Enquanto eles comem, a conversa fica séria. A Selma revela que conheceu o Orhun numa excursão conjunta no mês passado e que ficou impressionada com o suporte que ele deu. A Sofia fica em choque. Mana, você tá falando do Orhun do grupo do herói? O Orhun, com aquela humildade de quem já sofreu muito, diz pra ela não ser tão formal, até porque ele foi dropada do grupo no dia anterior. A Selma fica incrédula. Eles te expulsaram? Aqueles idiotas perderam um talento imenso. O Orhun, para não ser fofoqueiro, diz que foi um acordo mútuo e que teve umas divergências. Mas a Selma é malandra, ela vê uma oportunidade de ouro e já lança braba. Já que você tá free agent, eu tenho um contrato perfeito para você. O Orhun já fica defensivo, achando que ela quer recrutar ele pro clã, e ele não quer se prender a ninguém agora. Mas a Selma explica: não é recrutamento fixo, é um bico. Quero que você seja o instrutor de uma exploração de campo para os nossos novatos em 2 dias. Ela explica o plano: levar uma galera nível iniciante até o andar 51 da dungeon. O Orhun quase cai da cadeira. Você tá maluca? Levar novato pro andar 51 é pedir para eles irem de base. Isso leva meses de treino.
Aí a Selma mostra o lado político da coisa. Ela explica que os patrocinadores do clã estão exigindo resultados rápidos. O plano é o seguinte: os veteranos, como ela e o Orhun, limpam os chefes dos andares, enquanto os novatos só ficam ali para registrar o progresso no cristal. Assim, o clã como um todo sobe de nível e ganha mais prestígio. É um esquema meio rush de conta, tá ligado? O Orhun percebe que a Selma é muito inteligente, mas ele ainda não entende por que ela quer ele, um fracassado que foi expulso do grupo do herói. A Selma pega nas mãos dele, clima romântico ou manipulação, fica aí a dúvida, e diz que tem ele em alta estima. O Orhun fica todo confuso, lembrando que a magia dele era bem inferior à dela na última missão. Ele agradece a oferta, mas diz que tem outros planos. Só que aí entra o golpe final, a Sofia. Ela olha para o Orhun com aqueles olhos de gato de botas e diz: "Eu também vou participar dessa missão, e eu ficaria tão feliz e segura se você estivesse lá. Por favor, Orhun-san." Mano, o cara pode ser o mestre da espada, mas contra a fofura ele não tem defesa. Ele bufa o coração e aceita, mas impõe uma condição. "Eu vou, mas eu vou como espadachim, não como suporte." A Selma fica surpresa. Mudar de classe agora? Por quê? Mas ela aceita, pensando que o BO apertar, o Orhun vai acabar soltando uns buffs por puro instinto. Ela marca de encontrar ele na sede do clã no dia seguinte. Antes de ir, o Orhun passa numa lojinha de itens que ele sempre frequentava. O dono é um senhorzinho gente boa que sempre tratou ele bem. O Orhun pede desculpas. "Aí, vô, não sou mais do grupo do herói, não vou poder mais fazer propaganda da sua loja." O velho dá um sorriso de sabedoria e diz: "Meu filho, eu não ligo para grupo de herói, eu ligo para você. Você é um cara esforçado e o mundo ainda vai te agradecer muito por quem você é, não pelo título que você carrega." O Orhun quase chora, chama o velho de avô e sai dali com a moral bufada. No dia seguinte, ele chega na sede dos Coelhos Prateados. A Selma recebe ele e nota que a aura do cara mudou. Ele tá mais leve, mais decidido. O peso de carregar aquele grupo de herói ingrato finalmente saiu das costas dele. O Orhun olha para o horizonte e sabe que a jornada dele tá só começando. O clima começa com aquele aperto de mão que vale mais que barras de ouro. O chefão dos Coelhos Prateados, Bizin Briars, recebe o nosso protagonista com um sorrisinho de quem sabe que tirou a sorte grande no gacha. Ele manda o Orhun descer do salto e relaxar a build, porque o hype sobre o cara tá gigante. O Bizin já solta a fofoca logo de cara. Ele sabe que o Orhun dropou o grupo dos heróis e diz que nem precisa ser um mestre da análise para sacar que o clima lá tá mais pesado que inventário cheio de entulho. Orhun, mantendo aquela pose de quem já viu de tudo, concorda e já corta o papo furado. Ele quer o briefing da missão, a tal exploração instrutiva. Aí entra Selma na call, assumindo o papel de guia oficial. Ela explica que o objetivo é fazer um speedrun controlado do piso 1 ao 51 da grande masmorra. O cronograma tá apertado. No primeiro dia, a meta é o piso 21. No segundo, eles têm que tancar até o 36. E no terceiro, o objetivo final é o 51. A logística tá montada. São 10 grupos de novatos e 5 líderes para garantir que ninguém vá de base. Orhun, com seu olhar de veterano, já percebe um erro na build da missão. Por que só 5 líderes? O padrão seria levar uma galera rank A para evitar que os novatos virassem patê se algo desse errado. A Selma tenta meter aquele papo de coach de que a dificuldade gera crescimento, mas o Orhun sabe que isso é desculpa de quem tá escondendo o jogo. Ele sente que tem um motivo secreto por trás dessa economia de pessoal. Mas como ele é apenas um freelancer ali, decide não forçar a barra para não ser o chato do grupo. Ele aceita colaborar, e o Bizin já manda o adiantamento. 2 moedas de ouro agora e mais 10 se ninguém morrer no final. Orhun olha para aquelas moedas e pensa: "Caramba, com isso aqui eu pago meu passe de batalha e vivo um ano suave sem precisar grindar." A Selma reforça que o valor é alto porque eles sabem o quanto ele vale e que contam com ele para carregar os novatos no dia seguinte. O sol nasce e a excursão começa. Orhun chega na entrada da dungeon e vê a molecada nervosa, cheia de expectativas. Sofia e Selma aparecem, e a Sofia tá com uma skin nova, toda trabalhada no visual de aventureira. O Orhun, sendo um cara gentil, manda aquele elogio sincero. Ficou brabo o visual. A Sofia fica vermelha igual uma poção de cura, e a Selma já entra no modo irmã protetora paranoica, gritando que o Orhun deve ser um galã profissional acostumado a chavecar todo mundo. Ele se defende, dizendo que é apenas convivência. No grupo do herói só tinha mulher, então ele aprendeu a falar com o público feminino sem parecer um estranho. Elas lembram dos tempos da mansão e a Sofia pergunta onde ele tá morando.
Quando ele diz que tá numa pousada e procurando casa, a Selma já imagina a irmã visitando e começa a surtar de novo. A Sofia manda ela parar de ser idiota e focar no game. Para mudar o foco, a Selma questiona por que o Orhun tá isolado dos novatos. Ele explica que como ele é um externo, a presença dele pode deixar os garotos mais tensos ainda. É aquela lógica. Você não quer um level 99 olhando cada erro que você comete no level 1. A Selma concorda e pede pro Orhun ajudar a dar um ânimo na galera. Ela manda a Sofia pro grupo dela e leva o Orhun para conhecer os outros líderes. Conhecemos o Bernard e o Ethan, que são os tankers parrudos, e a Kate, a healer do time. O time tá equilibrado, mas o Orhun continua com aquela pulga atrás da orelha. Se eu não tivesse aceitado, quem seria o atacante? Esse plano tá muito estranho. Enquanto o Orhun se perde nos pensamentos, a Selma lembra de uma conversa com o Vincent. O plano original era levar o Orhun como encantador, mas o cara se inscreveu como espadachim. A Selma tá num misto de esperança e medo, porque o clã não evoluiu há 1 ano e eles precisam desse sucesso para recuperar o prestígio perdido. Ela decide que a melhor forma de motivar os novatos é apresentando o Orhun como o lendário explorador que chegou no piso 94. A molecada entra em choque. Piso 94 é território que nem os tops do servidor alcançaram. Quando ela revela que ele era do grupo do herói, o moral dos novatos sobe tanto que dá pra ver as barrinhas de motivação brilhando. O Orhun reclama desse marketing agressivo, mas a Selma diz que o trabalho dele é justamente esse, ser o símbolo de segurança. Aí vem a divisão. Orhun fica responsável pelo grupo 10, os prodígios. O Orhun logo percebe que a Selma jogou ele lá para ser guarda-corpos da Sofia. Ao conhecer o time, ele nota algo bizarro. Só tem 3 pessoas. Num grupo de novatos, o equilíbrio é vida ou morte, e faltar gente é pedir para virar saudade. O loirinho do grupo, Logan Hayward, explica com toda a arrogância de um jovem talento que eles são só 3 porque o resto da guilda não tancou o ritmo deles. O Orhun olha pro Logan e vê um mini-chefe. O garoto é um encantador que quer superar a Selma. Depois tem a Caroline Inglot, uma defensora que não usa armadura. O Orhun pergunta onde está o escudo e ela responde que não precisa, porque o estilo dela é esquiva total. Isso é coisa de quem tem reflexo de ninja ou de quem quer morrer cedo, pensa o Orhun. O Logan diz que ela ignorou todos os conselhos do clã. Orhun suspira. Ele caiu justamente no grupo dos problemáticos. Por sorte, tem a Sofia, que é a atacante de retaguarda e a única pessoa com juízo no lugar. A exploração finalmente começa. Enquanto caminham pelos corredores úmidos da masmorra, a Caroline não aguenta a curiosidade e começa o interrogatório. Ela quer saber por que um figurão do grupo do herói está ali com eles, já que os clãs são rivais. Orhun explica que foi de base do grupo antigo. Ela acha um desperdício e começa a investigar os motivos, sendo aquela chismosa de plantão. Orhun corta o papo dizendo que não é da conta dela. A Caroline faz biquinho, diz que ele é malvado, mas revela que a Sofia já tinha falado que alguém incrível ia aparecer. A Sofia fica toda tímida e confirma que o Orhun salvou a vida dela. A Caroline relaxa. Se ele salvou a Sofia, então o cara é confiável. O Orhun percebe que, apesar de chata, a Caroline está fazendo isso para tirar a atenção da Sofia. Ela é uma boa amiga, no fim das contas. De repente, o radar de perigo apita. Uma matilha de lobos famintos surge das sombras na retaguarda. Antes que os novatos entrem em pânico, o Orhun ativa uma armadilha mágica pré-setada e transforma os monstros em patê instantaneamente. Ele explica que não podem perder tempo com mobs inúteis se querem bater a meta do dia. Eles avançam até o piso 10 e o Orhun aproveita para analisar a gameplay dos seus pupilos. A Caroline é rápida, mas tem o defeito de se lançar para o perigo sem pensar, o que dá um mini infarto em quem está assistindo. Além disso, as dagas dela não têm poder de finalização. O Logan tem o talento, mas não sabe coordenar o time. Ele joga como se fosse um solo player, e para um encantador, esse é o erro mais básico do manual. A Sofia é a mais equilibrada, embora seja um pouco passiva demais. Mas comparada a um novato comum, ela já está bem buildada. Eles chegam no boss do piso 20. Os líderes dão uma aula de como se faz e derrotam o monstro sem suar. A Selma avisa que o dia acabou e que todos devem registrar o progresso nos cartões do Grêmio no piso 21. Na saída, Orhun troca uma ideia com a Selma sobre o grupo 10. Ele expressa sua preocupação com a falta de trabalho em equipe e com a imprudência da Caroline. A Selma ri e diz, e olha que ela melhorou muito. O Orhun gela. Como essa menina era antes, então? Eles se despedem, mas o descanso do guerreiro dura pouco.
No dia seguinte, Orhun abre o jornal e vê o Exposed do ano. A notícia de que ele foi chutado do grupo do herói virou capa. Agora o mundo todo sabe que ele foi expulso. Ele já imaginava que isso ia acontecer, mas esperava que a fofoca demorasse mais alguns dias para não afetar a excursão. Ele teme que os novatos percam o respeito por ele, mas decide encarar a situação. No caminho para o ponto de encontro, ele ouve uma voz familiar. É a Luna. A Luna era a única que tratava ele com dignidade, enquanto o resto do grupo do herói agia como NPC de gelo. No dia da expulsão, ela estava fora, na vila dela. Se ela tivesse lá, talvez o roteiro fosse outro. Ela pede para ele voltar, dizendo que o grupo precisa da força dele. O Orhun, com o coração meio apertado, pergunta se isso é um pedido oficial do grupo. Ele sabe que depois do artigo no jornal, o Olivier nunca o aceitaria de volta. A Luna nem tinha lido o jornal. Ela estava falando por conta própria, movida pela promessa que eles fizeram de conquistar a masmorra, juntos. O Orhun perde a paciência. Ele lembra que a promessa foi feita entre eles, ela e o Olivier. Mas o próprio Olivier foi quem quebrou o pacto ao expulsá-lo. Essa promessa já virou cinza, Luna, ele diz. Ele se afasta, deixando a Luna para trás, embora no fundo ele também quisesse que o trio original tivesse funcionado. Mas agora não tem mais volta, o lugar dele não é mais lá. Ele segue em frente, pronto para terminar a missão com os coelhos prateados, deixando o passado de herói para trás de uma vez por todas. O clima na cidade amanheceu mais pesado que a armadura de tanque, e o motivo estava estampado em todas as bancas de jornal. O artigo que circulava não era apenas uma notícia, era um ataque direto à honra do Orhun. Dizia em letras garrafais que ele tinha sido chutado do grupo do herói por pura falta de habilidade. O nosso protagonista, que não é bobo e já conhece as cobras com quem trabalhava, já esperava que o grupo do herói fosse tentar queimar o filme dele para justificar a expulsão. Mas o timing foi o pior possível. Ele sabe que a confiança de um explorador é sua moeda de troca, e com um artigo desse circulando, muita gente ia começar a olhar torto. E não deu outra. Assim que ele pisa na área de concentração, o burburinho começa. Os aventureiros novatos, que no dia anterior olhavam para ele com admiração, agora cochichavam pelos cantos, com aquele olhar de será que esse cara é uma fraude? A atmosfera mudou completamente e o Orhun sentiu o baque da desconfiança, embora entendesse que, para o pessoal que está começando agora, ler que o cara foi expulso do grupo mais bravo do mundo é um choque de realidade difícil de tancar. No meio desse climão, a Selma aparece correndo, toda esbaforida e com uma cara de quem não dormiu. Ela chega pedindo desculpas mil, se sentindo culpada por não saber da situação e por ter usado o Orhun como exemplo de motivação para os novatos no dia anterior. Ela estava com medo de ter colocado ele numa saia justa, mas o Orhun, que tem o psicológico blindado, pede para ela relaxar. Ele manda o papo reto. Se ela se alterar por causa de fofoca de jornal, a exploração toda pode ir pro vinagre, e ninguém quer morrer na dungeon por causa de falta de foco. Ele ainda assume a responsabilidade, pedindo desculpas por ter omitido o fato e deixado ela naquela situação desconfortável. Ele reforça que o plano continua o mesmo, que ele vai apoiar o time até o fim e que ela precisa manter a postura de líder. E o pessoal veterano que tá por perto não cai em papo de tabloide. Eles mandam a real pro Orhun. Irmão, não importa o que esse jornal lixo diz, o fato é que você pisou no andar 94. Isso por si só já é um feito de outro planeta. E se você tá no nosso time, a gente tá seguro pra caramba. A Selma respira fundo, concorda e diz que o desempenho dele no dia anterior foi absurdo de bom, então ela espera nada menos que a excelência para hoje também. Depois desse momento DR profissional, o Orhun vai se reunir com o seu grupinho específico. A Caroline e a Sofia estão lá, firmes e fortes, mas o tal do Logan, o loirinho desconfiado, tá com aquela cara de quem tá pronto para criticar qualquer movimento. Orhun, sem enrolação, pergunta se eles leram o jornal. As meninas dizem que leram, mas que não acreditam em uma palavra daquela fake news. Já o Logan, que é o chato do grupo, pergunta na lata se é verdade. Orhun, com uma sinceridade que até assusta, responde que quase tudo no artigo é verdade. Ele realmente saiu do grupo e ele realmente acha que falta habilidade para ele. Claro, na visão de um cara que quer solar o mundo, né? A Sofia não aguenta e interrompe, dizendo que sabe que ele é forte porque viu ele amassando um grupo de orcos sozinho.
Orhun agradece a confiança e jura pelo seu nome que, mesmo não sendo mais do grupo do herói, ele vai proteger cada um deles até o andar 51. O juramento é pesado e o clima dá uma estabilizada, mas o Logan ainda tá ali, só esperando um deslize. A exploração começa e eles entram na masmorra. O plano do Orhun é deixar os novatos se virarem sozinhos até o andar 35, para eles ganharem aquela casca de combate e aprenderem a trabalhar em equipe sem ninguém segurando a mão. Eles avançam rápido, passando de andar em andar sem muita dificuldade, e o Orhun fica aliviado ao ver que as meninas ainda confiam cegamente nas calls dele. Mas o Logan tá num modo rebelde silencioso. Quando chegam no andar 31, o Orhun sente que a brincadeira acabou. Ele ativa o radar e detecta monstros logo à frente. Ele assume o comando e começa a distribuir as funções. Caroline vai atrair a atenção, Sofia vai focar no ataque. Quando ele tenta dar uma instrução para o Logan, o moleque simplesmente ignora e age por conta própria, achando que as ordens do Orhun são básicas de manual e que ele já sabe tudo. Orhun percebe a arrogância, mas foca no combate. A Caroline tá indo bem com os buffs, mas quando o Orhun olha para Sofia, ele vê o pânico nos olhos dela. A menina travou. Ela lembrou de um ataque de orcos que sofreu no passado e o trauma subiu a cabeça. O Logan, em vez de ajudar, fica pensando: por que esse Orhun não se mexe? Ele não vai ajudar a menina? Eu sabia que não dava para confiar nele. O que esse mané não sabe é que o Orhun já tá agindo nas sombras. Num sussurro quase imperceptível, Orhun conjura uma redução de agilidade, um debuff de altíssimo nível que faz o orco parecer que está se movendo dentro de uma piscina de gelatina. Com o monstro em câmera lenta, Orhun chega perto da Sofia e fala com aquela voz calma de mestre. Fica tranquila, você não tá sozinha hoje. Respira fundo e mostra o que você treinou. Aquilo foi o gatilho que a Sofia precisava. Ela recupera o foco, concentra a mana e solta uma javelina de fogo de nível avançado que simplesmente pulveriza o orco. A Caroline fica em choque, gritando que a menina é um monstro de forte. Orhun parabeniza as duas, mas o Logan fica ali, tentando processar o que viu. Ele percebeu que o orco ficou lento do nada, o debut, e que a Sofia usou uma magia que não condizia com o nível dela. A dúvida começa a corroer o ego dele. Se esse cara faz isso, por que raios chutaram ele do grupo do herói? Chegando no andar 35, o bicho pega de verdade. Uma tarântula da morte aparece para dar as boas-vindas. O Logan entra em pânico total, dizendo que o nível atual deles é baixo demais para derrotar aquele pesadelo. Mas o Orhun não se abala. Ele manda o Logan aumentar a agilidade e a resistência da Caroline e dar um buff de magia para Sofia. A Caroline, confiando no Orhun, pula pra cima da aranha, e o Logan acha que ela ficou louca. Orhun segura o moleque, avisando que se ele for pra frente, vai virar lanche de aranha. Ele guia a Caroline como se estivesse jogando videogame. Pula nas costas, distrai ela. Enquanto isso, ele manda o Logan gerenciar a mobilidade da Caroline, que tá dando um show de esquiva. A Sofia entra no combo e usa coxilhas aéreas para decepar as patas da tarântula. Parece que a vitória tá perto, mas o Orhun avisa que o round 2 vai começar. Ele manda o Logan dar um buff de força e técnica para Caroline. O Logan questiona, pra quê? Mas o Orhun manda ele calar a boca e fazer rápido. No segundo seguinte, a aranha cospe uma teia que prende a Caroline totalmente. Se não fosse o buff de força que o Orhun previu, ela estaria indefesa, mas ele avisa. Usa as dagas agora, o buff do Logan vai te dar o corte que você precisa. Só que a teia é braba e a Caroline não consegue sair. O Logan entra em choque ao ver que o Orhun antecipou o movimento da aranha. Orhun percebe que a mana da Sofia tá no fim e que o Logan só consegue manter 3 buffs ao mesmo tempo, um limite bem medíocre, convenhamos. Sem saída, o Orhun intervém no sigilo. Ele usa uma magia de reforço nas dagas da Caroline. Do nada, as lâminas da menina ficam mais afiadas que laser. Ela rasga a teia e a Sofia finaliza a aranha cravando um pedaço de penhão na cabeça do monstro. Vitória épica. Caroline comemora como se tivesse ganho a loteria. E o Orhun, para não destruir o ego do Logan, diz que eles venceram graças à magia de apoio dele. O moleque fica todo pimpão, agradecendo, sem saber que foi carregado pelo Orhun nas sombras. Fora da masmorra, a Selma elogia os novatos e manda todo mundo descansar para o último dia de exploração. Os veteranos, que não são bobos, convidam o Orhun para um banquete. Ele aceita, surpreso por não estarem bravos com a polêmica do jornal. Enquanto isso, na carruagem de volta, o Logan tá com a pulga atrás da orelha.
Ele pede para Sofia contar detalhes de quando o Orhun salvou ela. Quando ele ouve que o Orhun solou um bando de orcos sozinho e que mudou o estilo de luta para atacante de vanguarda, o mundo do Logan cai. Ele percebe que o Orhun é um mestre dos debuffs e das formações, alguém que previu cada segundo da luta contra a aranha. O Logan se sente um lixo por ter duvidado, mas em vez de se afundar na culpa, o espírito de Shonen sobe. Ele decide que vai aprender tudo o que puder com o Orhun antes dele ir embora. No restaurante, o clima é de festa. Os veteranos achavam que o Orhun vivia em festas no grupo do herói, mas ele revela a triste realidade. Ele era o faz-tudo, cuidava até da parte administrativa e quase não tinha vida social. Os caras ficam indignados, achando o artigo do jornal ainda mais cruel, depois de saberem o quanto o Orhun se matava de trabalhar. Eles perguntam por que ele virou espadachim, se era um encantador tão brabo. Orhun explica que ser espadachim era o sonho dele desde moleque, inspirado pelo avô que derrotou um monstro gigante com uma espada só. Ele só virou encantador porque o grupo do herói precisava de alguém versátil para avançar nos andares inferiores, e como ele era o mais habilidoso, sobrou para ele. Mas ele solta a bomba. Trocar de função foi um erro, não porque ele é ruim, mas porque o grupo se apressou demais. Ele sabe que a chance do grupo do herói passar do andar 94 agora é 0. Enquanto isso, num banho termal bem relaxante, a Caroline e a Sofia discutem o futuro. A Caroline dá o toque. Amanhã acaba tudo e o Orhun vai embora. Por que você não pede para ele entrar no nosso clã, os Conejos Plateados? A Sofia fica toda vermelha, nervosa, mas admite que o coração vai ficar apertado se ele sumir. Ela tá criando coragem para fazer o convite da vida dela. Mas o destino gosta de um drama, e o capítulo termina mostrando que enquanto eles se preparam para o último dia, o grupo do herói, os ingratos que chutaram o Orhun, também está entrando na masmorra. O encontro de milhões está vindo aí. O clima tá lá em cima com a Caroline, que já chega com aquele papo de Orhun, se a gente amassar no trabalho hoje, eu quero um prêmio, viu? O Logan, que não perde uma, já entra na conversa perguntando se ela tem algo específico em mente. A Caroline, que não é boba nem nada, troca aquele olhar de agora é a hora com a Sofia. Ela tenta dar um empurrãozinho para a pequena Sofia criar coragem e pedir algo também. A menina fica num nervosismo que só vendo, as mãos suando, o coração batendo a 1000, mas ela toma coragem. Ela abre a boca para pedir para o Orhun ficar com eles de vez. Só que, padrão anime de lei, o destino é um estraga-prazeres. A Selma grita o nome do Orhun bem na hora H. O clima quebra, o Orhun se despede da criançada e segue o chamado. Só que no caminho, o ouvido do nosso protagonista capta a fofoca que tá rolando na guilda. O papo é um só. O grupo do herói Olivier tá indo testar a nova integrante. E os caras não tão pra brincadeira, ou estão sendo burros mesmo, porque decidiram que o debut vai ser direto no andar 92. O Orhun para um segundo e pensa, mano, os caras estão querendo ir de base. O certo era começar em andar baixo, ver a sinergia, testar os buffs. Mas logo ele balança a cabeça e lembra, quer saber? Agora eu sou dos coelhos prateados. O que esses caras fazem não é mais da minha conta. Se quiserem virar patê de monstro, o problema é deles. Dentro da dungeon, o ego vai às alturas. Enquanto isso, lá nas profundezas da dungeon, o clima no grupo do Olivier é de pura soberba. O Olivier tá se achando o dono do mundo. Ele olha pro grupo e manda aquela clássica. Galera, hoje é o renascimento dos verdadeiros heróis. Agora que o peso morto do Orhun foi de arrasta pra cima da nossa lista de contatos, tudo vai ser muito mais fácil. A novata, Philly Carpenter, ou Philly para os íntimos que ela ainda não tem, tá lá toda empolgada, prometendo dar o melhor de si. Mas se você olhasse para a Luna, a cara dela estava impagável. A Luna tá sentindo o cheiro da tragédia de longe. O Olivier, num nível de confiança que beira a loucura, acha que essa missão vai calar a boca da Luna e provar que chutar o Orhun foi a melhor build que eles já fizeram. Ah, bebê, se arrependimento matasse, o Olivier já estaria no cemitério dos NPCs. Ele começa a lembrar de 2 dias atrás, quando apresentou a Philly pro grupo. Ele vendeu o peixe dela como se fosse a deusa dos buffs. Ela chegou no andar 100 da grande dungeon do oeste, galera. Com ela, temos uma encantadora de verdade, não um aprendiz de tudo.
A Neri e o Derek estavam lá, rindo à toa, folheando os livros de contabilidade que o Orhun cuidava. E olha o nível dos caras. Viram que tinha uma fortuna guardada e começaram a xingar o Orhun de bastardo tacanho. Na cabeça oca deles, o Orhun estava escondendo dinheiro, quando na verdade o cara estava garantindo fundo de reserva para eles não passarem fome se desse ruim. A Phyllis, que parece ser a única com um pingo de noção ali, até perguntou: "Gente, mas isso não é o dinheiro das operações do grupo?" O Olivier, querendo ser o alfa, cortou ela na hora. "Esquece esse cara, vamos brindar pra Phyllis." Só que a Luna chega e acaba com a festa. Ela solta a bomba. "Fiquei sabendo que o Orhun entrou pros Coelhos Prateados na Dungeon do Sul." O choque foi geral. Rank S, parceiro. O Derek e a Neri entraram em negação total. Como assim aquele medíocre entrou num time de elite? A Luna só observava a hipocrisia. Quando o Olivier tentou se explicar, a Neri tentou xingar o Orhun, mas se corrigiu, dizendo que ele deixou o grupo. A Luna mandou a real. "Ele finalmente cansou de carregar vocês nas costas, né?" O Derek ficou possesso, porque queria manter a narrativa de que eles foram os grandes executivos que demitiram o estagiário. A Luna peitou o Olivier de novo, e ele, todo defensivo, disse que o Orhun não tinha level para o próximo nível deles. A Luna só soltou essa: "O Orhun era o pilar desse grupo. Se a gente tá onde tá é por causa dele." A Neri, num surto de arrogância, disse que o que estava feito e que reclamar não ia mudar o loot. O plano suicida e a teimosia do Derek. Aí o Olivier resolveu dar o show final. "Galera, já que tá todo mundo aqui, vamos pro andar 92 ver se a Phyllis dá com a build certa. Se a gente amassar lá, partimos pro 94. A Luna, que de boba não tem nada, já barrou: "Eu me oponho." O Derek começou a chiar. A Luna explicou: "Eu não sou suicida. A Phyllis pode ser braba, mas a gente precisa treinar a coordenação nos andares de cima primeiro." O Derek, com o ego inflado, disse: "Como a gente já passou do 93, o 92 é Free XP." A Luna, paciente como uma santa, lembrou: "No 92 tem o dragão negro, seus animais. Da última vez a gente quase foi de base e ganhamos por um milagre." A Neri e o Derek, no auge da ilusão, disseram que a dificuldade foi culpa do Orhun e que com a Phyllis o dragão ia virar lagartixa. A Luna tentou avisar que o bicho era mais forte que todos eles juntos, mas o Olivier cortou: "A gente não vai lutar com ele, só vamos treinar perto." Mas aí, os dois patetas, Derek e a Neri, começaram a pilhar: "Ah, já que vamos estar lá, vamos solar esse bicho logo." O Olivier, que é um líder de papel, cedeu. A decisão estava tomada. Eles iam pro abate por vontade própria. O combate que deu tudo errado. Agora volta pro presente, dentro da dungeon. O grupo tá lá, batendo de frente com um mamute comiludo gigante. O Olivier vai pro ataque, dá aquela espadada que era pra partir o bicho ao meio e nada. A espada nem arranha a pele do monstro. Do nada, o buff da Phyllis acaba e o corpo do Olivier parece que pesa uma tonelada. Ele sente cada grama de fadiga batendo de uma vez. Ele grita pra Phyllis: "Por que esse buff acabou tão rápido?" A coitada, tremendo de nervoso, responde que ainda não pegou o tempo de recarga do estilo de luta dele. O Olivier começa a ter uns flashbacks violentos. Com o Orhun, a sinergia batia em 1 hora de treino. Com a Phyllis, tá parecendo um lobby de jogadores iniciantes. O mamute não tá pra brincadeira e lança um Rush Laser. O Derek tenta dar o parry, mas o escudo dele parece de papelão. Ele desvia por um tris e o ataque quase acerta a Neri. Eu sinceramente estava torcendo pro laser dar um susto maior nela. O Derek entra em parafuso. "O que tá rolando? Eu bloqueava isso rindo antes." A Neri tenta usar magia de fogo, faz aquela pose toda imponente e sai uma faísca que não queima nem pelo de rato. Olivier surta: "Leva a sério a Neri." Ela responde gritando que tá fazendo tudo igual, mas que a magia dela tá fraca demais. O Olivier entra em crise existencial. "A magia da Phyllis devia ser nível Deus perto da do Orhun. O que tá acontecendo?" Os caras tentam uns combos desesperados, mas não tiram nenhum de HP do mamute. E pra completar a desgraça, o bicho tá quase acertando um hit kill neles. Olivier manda a Phyllis analisar o campo, trabalho de encantador, né? Mas ela entra em colapso e só pede desculpa porque não consegue fazer mais nada. O Olivier tá frustrado, se sentindo mais fraco que um slime de nível 1. A Luna só observa a cena com aquele olhar de: "Eu avisei, mas vocês quiseram pagar pra ver." O surgimento do Brabo, o Dragão Negro. A Neri e o Olivier exigem que a Luna conte o que ela sabe.
A Luna olha pra eles e diz que é piada eles chamarem ela de companheira agora que o bicho tá pegando. Ela tá pronta pra explicar que o problema é a falta que o Orhun faz, quando de repente o chão treme, o ar esquenta. Do nada, um dragão negro gigante aparece e, com um único pisotão, transforma um mamute que eles estavam sofrendo pra bater em purê de monstro. A Luna grita, fujam! Mas os dois gênios, Derek e Olivier, com a percepção de realidade totalmente bugada, acham que podem vencer. Mano, os caras não mataram o mamute e acham que vão solar o dragão que solou o mamute com um pé só. O dragão solta uma bola de fogo e o Derek, tchau Derek, ficou fora de combate na hora. A Phyllis travou, entrou em estado de choque. A Neri tentou atacar e foi obliterada logo em seguida. A Luna vê que o dragão tá carregando o sopro de fogo máximo e sabe que não tem escapatória correndo. Ela manda o Olivier ganhar tempo. O cara consegue fazer a Phyllis reagir por um segundo, pega uns buffs e tenta acumular energia para o contra-ataque. O dragão cospe fogo, o Olivier tenta bater de frente, mas a explosão manda ele voar longe como se fosse uma folha de papel. Ali, caidão no chão, ele finalmente entende. A gente não tem a menor chance. A fuga desesperada e o erro fatal. Desesperado e morrendo de medo, ele pergunta para Luna o que fazer. Ela joga a responsabilidade. Você é o líder, decide aí. Olivier, vendo que o combate é impossível, decide usar o Portal de Capricô, um item de fuga caríssimo que teleporta o grupo para uma sala de boss aleatória em andares superiores. É o famoso seja o que Deus quiser. Ele ativa o portal, o grupo se reúne para fugir, mas o dragão negro é muito mais esperto que eles. O bicho voador dá um rasante, joga todo mundo longe do portal com um sopro de fogo e o dragão entra no portal. O Derek acorda todo aliviado. Ufa, o bicho sumiu. A Luna quase dá um tapa nele. Seu imbecil, essa é a pior situação possível. O dragão foi para uma sala de boss onde outros aventureiros podem estar treinando. A gente acabou de criar um desastre em massa. A única opção agora é usar a evacuação forçada da guilda, um botão de pânico que tira todo mundo da dungeon à força. O Olivier tá preocupado com as punições da guilda, mas a Luna manda ele calar a boca e ajudar os feridos, enquanto ela usa magia de cura. Enquanto eles se arrastam para fora, a Luna resolve terminar de destruir o ego do Olivier. Ela diz que vai precisar pedir pro Orhun limpar a sujeira deles. O Derek ainda tenta latir, mas a Luna solta o expose definitivo. Vocês não ficaram mais fracos. Vocês continuam a mesma coisa de sempre. O problema é que vocês nunca foram fortes sozinhos. O Olivier não entende. Mas meu ataque mais forte não fez nada no dragão. A Luna explica o óbvio. O Orhun era a bateria desse ataque. Sem ele, sua magia não tem potência. Ela pergunta se o Olivier conhece as regras da magia de apoio. O aumento de poder depende de quem lança, e a duração depende de quem recebe. Num cara como o Olivier, um buff normal dura 1 minuto por causa da resistência mágica dele. A Phyllis confirmou que é um pesadelo bufar o Olivier, mas aí vem o pulo do gato. O Orhun sabia disso e criou hechiços originais. O cara desenvolveu magias que ninguém mais no mundo sabia usar só para compensar as falhas do grupo. Todos ficam em choque. Isso é impossível, eles dizem. Mas a Luna continua. O Orhun criou um buff que aumentava a potência em 50 vezes. A Phyllis quase desmaia, porque até a lendária Selma só chega a 10 vezes. A Luna joga real na cara da Neri. Você achava que sua magia era braba? O Orhun multiplicava seu dano por 50. Você se acomodou tanto com o poder que ele te dava, que esqueceu como se concentra a magia de verdade. Você tá usando feitiço intermediário achando que é top de linha. E tem mais. Os feitiços do Orhun eram aplicados nos equipamentos, por isso eles não sentiam um rebote de cansaço imediato. O Orhun era um gênio que carregava 4 pesos mortos nas costas e ainda fazia parecer fácil. O retorno dos heróis fracassados. Depois desse choque de realidade, o grupo consegue sair da dungeon. Eles estão todos acabados, sujos e humilhados. Mas quando chegam na guilda, o povo, que não sabe de nada, começa a aplaudir. Olha lá, os heróis, já voltaram? Que rapidez! O Olivier ouve os elogios e por dentro ele tá se corroendo. Ele sabe que não é herói de nada. Ele sabe que quase causou um massacre. Ele tá frustrado, tentando se convencer de que ele derrotou o dragão uma vez e que o grupo é dele. Mas no fundo, a voz da Luna não sai da cabeça dele. Esse grupo só existia por causa do Orhun. A gente vê que antes de logar na masmorra, o Orhun tava lá com a molecada, mas bateu aquele lag mental, uma sensação ruim no ar. E quando ele olha pro rosto skin lendária do Logan,
Ele até se pergunta se o enjoo não é culpa de tanto brilho desse garoto. Por outro lado, a Caroline, ligada no 220, corta o raciocínio perguntando que tipo de mobs eles vão farmar hoje. Mas o Warhol manda o papo reto. Não dá pra dar o Leroy Jenkins e se jogar assim toda hora. Ela precisa ficar ciente da build de defensora dela. Só que a guria retruca dizendo que ficar só tancando faz ela se sentir um peso morto pro time, e que ela quer ser DPS na linha de frente, por isso tá pedindo uns macetes de combate. No entanto, o mestre avisa que jogar solo tem limite de level, então é melhor ela começar a pensar na sinergia da party desde já. Ela chama ele de tiozão chato, mas o Logan interfere dizendo que ela devia dar graças a Deus que o próprio Warhol tá dando coach, porque dizem as lendas que até o grande Albert priorizava o teamplay. O Warhol pergunta, "Você tá falando do Albert Sensible?" O Logan, todo fanboy emocionado, pergunta se ele conhece o cara, e o Warhol responde que qualquer explorador que se preze conhece o Ace da guilda Coelhos Prateados do Céu Noturno, apesar de saber que o coitado foi de base no ano passado tentando tancar o Dragão Negro. O Logan diz que mesmo com o Game Over, ele continua sendo o herói supremo para os membros dos Coelhos, mas aí a Caroline fecha a cara, entra na bad vibe e comenta que ele morreu protegendo um aliado, justamente o tank que devia estar protegendo ele. Ela sabia que se ele morresse, o sorriso da guilda ia sumir. Por isso, na cabeça dela, a lógica é simples. Basta não ter ninguém perto para cobrir. Se ela rushar sozinha na vanguarda, ninguém mais corre risco de levar dano crítico. O Warhol percebe o drama e a expressão sombria dela, mas sabe que um random como ele não deve se meter na lore pessoal dos outros. Então, para mudar o clima, ele só diz para Caroline que tá contando com a gameplay dela hoje. A expressão dela muda na hora, e a Sofia aproveita o timing para pedir uma dica para o Warhol. Mas o Logan fica full ciumento, gritando que isso é cheat, porque ele também quer ser power levado pelas dicas do mestre. O Warhol pede para a galera baixar o hype. Um tempinho depois, já entrando na masmorra e chegando no andar 36, a Selma encosta no Orhun comentando que parece que os noobs ali pegaram afeto por ele. O nosso pro player confessa que antes estava meio bolado com aquela fofoca que saiu no jornal, mas, contra todas as probabilidades, a molecada aceitou ele de boa. A Selma manda a real, dizendo que o Logan e a Caroline têm aquele temperamento difícil, mas são novatos com potencial de carry, e aproveita para soltar que ouviu eles falando do Albert. Aí ela conta a triste história de que o poder de combate da guilda Coelhos Prateados caiu drasticamente quando o Albert foi de base. Por causa desse nerf pesado, na grande masmorra eles tiveram que ceder a liderança para o grupo dos heróis. O Orhun, sempre sensato, retruca dizendo que até o grupo dos heróis quase wipeou contra o Dragão Negro, e no pior cenário, eles podiam ter virado saudade igual o Albert. A Selma responde que o cara era muito confiável e eles ainda estão lutando para preencher o vazio que ele deixou no servidor. Mas o Orhun não é nenhum NPC bugado e saca na hora qual é a intenção dela, respondendo logo que espera que eles consigam recrutar alguém logo. A Selma pede para ele não se fazer de doido, mas o Orhun deixa claro que a Guilda dos Coelhos não precisa de 2 encantadores no mesmo time, ainda mais se um deles for o top 1 do continente. Ela diz que o líder do clã falou a mesma coisa, mas lembra que agora ele logou como um espadachim, e ela tá hypada pra ver como ele se sai contra um boss de andar. Mais tarde, o bonde todo consegue chegar no andar 40, onde a Selma anuncia que a partir dali vai rolar aquele split básico e eles vão se dividir. A molecada continua avançando normal, mas dá pra sentir que o ping subiu e eles estão nervosos porque não estão mais com o squad completo. O Orhun, no modo tutorial, explica que o trabalho dos exploradores também é tentar mapear o cenário. Os clãs maiores têm vantagem porque eles farmam muito mais informação. Os garotos aproveitam a deixa para pedir para ele compartilhar as manhas, afinal o cara era do grupo dos heróis, então deve ter a wiki inteira na cabeça. Eles começam a spamar perguntas de tudo que é tipo e o Orhun até tenta responder, mas o chat tá tão flodado que ele pede para pararem de bombardear ele.
Enquanto isso, em outro mapa, a Luna chega no Grêmio de Aventureiros e pede para Leonora deixar ela falar com o admin, ou melhor, o mestre da guilda, para ontem. Só que a recepcionista responde que o chefe está numa reunião e pede para ela esperar no lobby. Mas a Luna retruca dizendo que não tem tempo para loading, porque eles precisam dar um force quit e evacuar todos os exploradores da grande masmorra Mamarra. De volta aos nossos protagonistas, a Sofia pergunta se ninguém tá notando um glitch estranho. O Logan responde que faz mocota que não spawna nenhum monstro. Ele pergunta pro Orhun se o andar 40 costuma ser vazio assim. E o mestre responde que não, e que na real o ambiente tá com uma aura pesada, a mesma vibe ruim de antes de entrar, como se os monstros tivessem com medo de algo muito pior. A Caroline tá full pistola e desesperada para farmar XP, querendo briga, e justo nessa hora aparece um monstro. Sem pensar duas vezes, ela dá um agro maluco e parte para cima. O Orhun pede para ela parar, mas vendo que já era tarde e ela ia fidar, ele usa a redução de agilidade, permitindo que a Caroline consiga finalizar o bicho. Mesmo assim, ele dá aquela bronca nela, lembrando que já tinha avisado que não se pode pular na fight desse jeito. O Logan admite que a velocidade e a força desses goblins azuis estão bufadas demais, e se o Orhun não tivesse jogado aquele debuff maroto, a gameplay teria dado ruim. A Caroline reclama pedindo para não serem desmanchar prazeres, já que no fim das contas ela tancou e derrotou o bicho. Mas o Orhun manda a real, foi só dessa vez. Ele explica que o tanque é o pilar da party. Se ela correr perigo, o Logan e a Sofia vão entrar em desespero para salvar ela, e o resultado é o time todo indo de arrasta para cima por culpa dela. A Caroline entende a mecânica e pede desculpas pro time. O Orhun, vendo a situação, decide ensinar uma técnica chamada defesa ativa, já que sabe que a Caroline não vai ter paciência para ficar só segurando escudo. Ele explica que ela tem que dar o parry nos ataques, já que toda criatura telegrafa o movimento antes de bater. Se ela ler os frames do monstro antes do ataque sair, ela consegue acertar o ponto fraco e bloquear. A Caroline fica toda empolgada, mas o Logan empurra ela e pede pro Orhun ensinar alguma skill para ele também. Enquanto isso, na base, o mestre pergunta pro Olivier que diabos aconteceu. A Luna, vendo que o outro cara travou e não consegue falar, diz pro mestre que precisam de uma evacuação de emergência agora. O chefe fica surpreso e pergunta por quê, já que isso gasta uma mana absurda e é um recurso de ult. A Luna revela a bomba. É muito provável que o dragão negro do piso 2 tenha usado um teletransporte bugado para uma das áreas superiores ou para os pisos médios, e ela conta o que rolou, mas infelizmente não sabem para qual andar o bicho foi, já que ninguém imaginava que um boss de andar pudesse usar itens mágicos, e dado o nível de perigo, não dá para descartar que alguém já tenha dado de cara com ele e virado patê. Então é hora de priorizar as vidas e tirar todo mundo da masmorra ASAP. A Leonora diz que primeiro precisam abrir um chamado e fazer uma reunião, mas a Luna rebate dizendo que não tem tempo para burocracia, porque a galera lá dentro não sabe que tem um boss final solto no mapa errado. Voltando ao grupo, o Logan pede pro Orhun ensinar mais sobre debuffs, mas o mestre avisa que a gameplay é hardcore. Ele explica que essas skills são usadas para nerfar as capacidades do rival, uma técnica avançada de magia de suporte, mas o problema é calibrar o feitiço com a resistência mágica exata do inimigo. Além disso, elas são pouco efetivas contra bosses de andar e monstros OPs dos pisos inferiores a partir do 61. Por isso, muito pro player acha que não vale a pena usar por serem eficiente, ou seja, até são úteis, mas você precisa ter decorado a ficha técnica de todos os monstros do jogo. O Logan saca que no nível atual dele a quest é impossível, então o Orhun recomenda ele farmar o básico primeiro e dominar os debuffs, mas em troca promete ensinar uma magia bem roubada. Do nada, uns lobos rusham pra cima deles, mas uma das traps do Orhun ativa e os lobos vão direto bater um papo com São Pedro. O Logan fica de cara e o Orhun explica que aquilo é magia de armadilhas. As meninas perguntam quando ele setou aquilo e ele revela que tá plantando trap pelo caminho todo, porque isso evita gank pela retaguarda, ajudando o grupo a focar no front tranquilamente. O Logan, todo hypado, agradece enquanto pensa que a build de encantador que ele quer seguir é exatamente igual a do Orhun. Por último, ele vai dar uma call para Sofia, mas aí cortamos a cena e vemos que no Grêmio a staff do alto escalão tá preparando uma evacuação forçada. Só que isso tem um cooldown demorado, e enquanto preparam tudo, um membro do conselho avisa pro Olivier que a conta vai chegar para ele por ter causado essa situação.
Mas aí os dois malas começam a chorar dizendo que não foi culpa deles, o que deixa a parte do conselho full pistola. O mestre da guilda pede foco no objetivo, enquanto a Luna tá lá rezando pro Orhun estar inteiro. De volta ao tutorial, o Orhun avisa a Sofia que tá faltando nela a construção paralela, uma skill para castar 2 ou mais feitiços ao mesmo tempo. Técnica essencial para qualquer mago high level. Ela sente que a mecânica parece difícil, mas ele responde que não é bicho de 7 cabeças. Com um pouco de grinding, qualquer um solta 2. Tem gente que consegue até combar dezenas de feitiços de uma vez. A Sofia fica surpresa e pergunta por que essa tal construção paralela é meta. E se não basta usar magia de rank especial para ser um mago top tier? Mas o pro player explica que quanto mais fundo na masmorra, mais tem monstro com resistência mágica absurda que tanca os feitiços especiais. E mesmo que ela spame ataques, tem o tempo de cast, e nesse lag entre um ataque e outro, o mago fica indefeso. É aí que entra a construção paralela. Quando o primeiro feitiço está na metade, o segundo já está carregando, permitindo um DPS muito mais eficiente. A molecada fica super agradecida pelas dicas do Orhun, que avisa a Sofia que ela tem stat suficiente para brigar nos pisos intermediários. Então seria ideal um veterano dos coelhos prateados começar a treinar ela, e com certeza a irmã dela, a Selma, vai ficar felizona em ajudar. Só que essa pirralha folgada aproveita a chance para dizer que prefere ser upada por ele. O Orhun se surpreende e a Sofia pergunta se ele não pode fazer isso, mas ele lembra da cara de brava da Selma e responde que primeiro tem que pedir autorização para a irmã dela, o que faz a Sofia se empolgar porque como a Selma mima ela demais, com certeza vai aceitar. Enquanto isso, no Grêmio, o setup tá pronto e assim que a mana carregar, a evacuação forçada vai ser ativada. Então o mestre avisa pro grupo do herói que eles têm que ir lá solar o dragão negro. Os dois noobs ficam nervosos porque ainda não regeneraram o HP todo, mas a Luna responde que eles vão logar na missão agora mesmo, fazendo os dois malas entrarem em pânico, porque pra se gabar esses bastardos são bons, mas na hora do vamos ver não servem pra droga nenhuma. Só que a Luna avisa ao mestre que tem um pedido especial antes. Agora, na grande masmorra, a Selma manda os novatos ficarem na safe zone, enquanto os veteranos vão tancar o boss. O Orhun diz pra molecada que é uma ótima chance de assistir a gameplay e aprender. Ao entrar na sala, o Orhun parte pra cima do chefe ativando a defesa ativa, ou seja, além dos frames dos movimentos e bloqueando tudo. E com as traps, ele anula a rota de fuga, permitindo que o resto do time ulte com tudo, derrotando o monstro no modo easy. Enquanto isso, os garotos entendem tudo que o Orhun tinha falado, e agora a meta deles é ser exploradores nível os veteranos. De volta à base, o Olivier pergunta para a Luna por que ela pediu para o mestre priorizar a evacuação dos andares 45 ao 50. Ela responde que é porque o Orhun provavelmente está farmando nesses andares. Eles perguntam por que ela é tão obcecada pelo cara, e a Luna sem enrolação manda a true. Atualmente eles são a parte S mais fraca do servidor, e dependem do Orhun se quiserem ter chance contra o dragão negro. Os dois tóxicos continuam reclamando como sempre. Mano, sério, alguém bane esses caras. Enquanto isso, na masmorra, agora no andar 50, a Selma pede pro Orhun resolver a parada, já que se ele cortar as pinças, só vai sobrar quebrar a casca. Então, quanto mais rápido terminarem, mais rápido podem desconectar e celebrar. O resto do grupo pergunta se ele consegue mesmo, porque o monstro tem uma armadura bufada. Mas o Orhun parte pra cima e usando impacto, com um único hit ele decepa a pinça. Geral fica de queixo caído, enquanto ele pensa que essa magia de impacto é uma skill original dele, que aumenta a potência e a durabilidade do equipamento em 100 vezes, pelo menos por um segundo. Ele sente que é quase como usar cheat, mas descobriu isso na cagada enquanto pesquisava magia, e esse feitiço é obrigatório para avançar nos andares inferiores. A Selma bufa todo mundo e eles finalizam o caranguejo rapidinho. Finalmente a missão tá concluída. O Orhun fica feliz que deu tudo certo, mas do nada entra em pânico ao sentir a presença do dragão negro que quebra as paredes interdimensionais e invade o piso 50. Os caras travaram legal na frente do dragão negro, mas o Orhun já mandou o papo reto. Vaza daqui agora. A Selma ficou estátua, sentindo aquela pressão absurda que só um boss final tem. Ela não estava acreditando que aquele bicho era real e estava ali na frente dela. As outras escoltas estavam no mesmo pique de choque, porque não tinha como aquele lagarto gigante estar naquele andar. O dragão negro é tipo aquele player tóxico que adora farmar aventureiro indefeso, e a Selma sabia que precisava assumir a call agora, mas o corpo dela simplesmente não obedecia. O Orhun estava na mesma, fritando o cérebro pensando em como tancar essa situação. O chefe do andar já tinha ido de base, então se eles conseguissem passar liso pelo dragão e colar no cristal de teleporte, talvez desse para escapar. Só que aí, o Orhun percebeu que era o único que ainda conseguia se mexer, e como os monstros sempre focam no grupo maior, se ele desse no pé, ele sobrevivia e o resto da galera virava saudade. Mas o cara sabe o dever dele, garantir que os noobs voltem vivos.
Ele sacou a espada, prometeu que não ia trair o bonde e que ia proteger todo mundo, custe o que custar. Ele esqueceu essa ideia de só ganhar tempo. A única forma de geral sair vivo era derrotando o dragão no soco. Ele soltou aquele grito pra galera acordar do transe e mandou protegerem os novatos. A Selma finalmente reagiu e mandou os acompanhantes montarem aquela formação defensiva padrão. Bernard e Anten se posicionaram, e ela deu a ordem para Kate castar uma barreira mágica. A Kate criou o escudo em volta de todo mundo e foi bem na hora que o dragão mandou o hit. O golpe foi tão ignorante que a galera achou que a barreira não ia tancar. Só que o Orhun foi mais rápido, usou um feitiço de impacto para dar aquele reforço na barreira, deixando ela bufada e mantendo geral a salvo. Todo mundo ficou em choque por ainda estar respirando e sem entender nada. A Selma sentiu que a magia ficou tunada do nada e sacou que foi obra do Orhun. A Sofia ficou mó preocupada vendo o Orhun encarando o dragão sozinho num X1, esquivando de tudo na agilidade. O Orhun mandou uma adaga direto no olho do bicho, mas o dragão fechou a pálpebra antes do dano entrar. O Bernard se surpreendeu que o dragão manjava dos movimentos, mas o Orhun estava fazendo aquilo de propósito, para forçar o bicho a fechar o olho e abrir uma brecha. Nisso, o Orhun pulou no dragão com a espada, usou impacto de novo e causou uma explosão monstra com um tajo só. A galera ficou na expectativa, achando que o dragão tinha virado patê, mas o bicho estava lá, vivinho e sem um arranhão. O Orhun já mandou a real. Sabia que isso não ia ser o suficiente. Na verdade, não serviu pra nada. A Selma perguntou se ele estava bem, e o Orhun tranquilizou a mina, falando pra ela focar em proteger os noobs que ele ia resolver a treta com o dragão, porque já tinha o plano traçado. A Selma ainda estava meio assim, mas o Orhun virou pros novatos e mandou: "Fiquem quietinhos aí que o pai protege." Ele botou um colar, pegou a espada e foi direto pro perigo. O dragão soltou aquele bafo de fogo, mas o Orhun deu um dash sinistro e levou a atenção do bicho pra longe do grupo. A Selma ainda estava na dúvida se ele aguentava o tranco sozinho, lembrando que o dragão já tinha mandado o Albert pra conta, e ela não ia aguentar perder mais ninguém. O Orhun continuou no pique de esquiva, e quando pegou distância, usou um muro refletante para devolver o fogo direto na cabeça do dragão. O bicho soltou um guincho de dor e o Orhun ainda mandou a piadinha. Curtiu o sabor das próprias bolas de fogo? A Caroline e o Logan ficaram de queixo caído com a piada ruim e com o fato de ele ter refletido o ataque, já que nunca viram essa skill na vida. O Orhun explicou que o muro refletante é uma magia autoral dele, que devolve qualquer coisa que encostar. Mas quando a fumaça baixou, o dragão estava ileso. O Orhun viu que ia ter que assumir uns riscos. Sem perder tempo, o cara usou um aumento de status nele mesmo para subir todas as stats. A Selma sacou o perigo. Esse feitiço é nível hard porque constrói 6 tipos de magia de suporte ao mesmo tempo. Só que o suporte normal dele só dobra os atributos, o que é pouco contra esse boss. Aí, o Orhun simplesmente quebrou o jogo. Ele duplicou o buff, triplicou e chegou no aumento de status quíntuplo. A Selma ficou sem palavras, porque isso é tecnicamente impossível. Se você tenta usar de novo, o tempo só reseta, mas o Orhun acumulou 5 vezes o mesmo buff. De repente, o dragão saltou e tentou dar uma rabada, mas o Orhun deu um pulo tão rápido que ninguém viu nada. A galera ficou em choque com a velocidade dele. A Selma percebeu que aquilo não era só magia de suporte, era algo que ninguém nunca viu, o que significa que deve ser outra de suas magias originais. Ela começou a se perguntar quantos poderes secretos ele está escondendo. O Orhun pousou sabendo que as stats dele estavam 32 vezes maiores, mas o peso no corpo era gigante, tipo rodar 30 feitiços ao mesmo tempo. Ele precisava dar o finish rápido e correu pro dragão para acabar com isso de uma vez. O dragão tentou outra rabada. O Orhun pulou, mas o dragão jogou a cauda pro alto para pegar o pessoal lá atrás. O Orhun admitiu que o bicho foi esperto, mas usou uma habilidade para criar um ponto de apoio no ar e desviou. O Logan achou que era magia, mas era uma habilidade especial, a convergência mágica. Ele consegue reunir magia num ponto só para se impulsionar ou atacar. O Oliver tem a mesma skill, só que usa para bater. O Orhun usou essa convergência para voar, bufou o fio e a durabilidade da espada e mandou um ataque de impacto direto no pescoço do dragão. Finalmente o dano entrou. O dragão caiu, e a Caroline não acreditou que ele cortou aquelas escamas grossas, só que o Orhun estava no limite, e a Selma ficou tensa vendo ele encadear tanta magia de suporte com ataque. Ela se sentiu inútil porque nem os membros mais fortes do grupo lendário deles venceram esse bicho juntos. O dragão soltou fogo de novo, o Orhun esquivou e foi para cima da cabeça. A Selma sentiu um troço estranho por dentro, uma preocupação que ela não entendia e que deu até medo. Mas ela sabia que tinha que se recompor para proteger os recrutas enquanto o Orhun lutava. O dragão apelou para um ataque diferente, e o Orhun teve que se virar para desviar das rajadas consecutivas. Ele sumiu no meio da zona, e a Sofia entrou em desespero achando que ele tinha sido atingido. Aí rola aquele flashback, o Orhun criança, de boa com os amigos, até que os bandidos destruíram a vila dele e mataram geral. Eles tiveram que enterrar todo mundo sozinhos.
O Oliver decidiu ser o mais forte, para ninguém tirar nada dele, e o Orhun prometeu o mesmo, ser forte para proteger quem importa. De volta pro agora, ele lembrou dessa promessa. Para proteger a galera, ele só precisava deletar o monstro da frente dele. A Sofia comemorou que ele estava vivo, e o Logan já sabia que ele não ia cair fácil. A Selma analisou o ataque do dragão, aquela névoa roxa que é o terror dos aventureiros, e se perguntou como o Orhun ia enfrentar isso. O Orhun percebeu que o bicho estava usando o poder mágico em volta, mas sacou que o dragão ainda estava subestimando ele, porque na última vez que se enfrentaram, o boss tinha mais ataques. O Orhun correu pro 1x1 de novo, esquivando de tudo. Mandou uma bola de fogo na cara do bicho para distrair e tentou a espada, mas as escamas estavam mais duras e a névoa roxa atrapalhava. O Orhun usou a espada para bloquear tudo, gerando uma explosão que jogou ele para trás. O dragão estava persistente, mandando mais névoa, e o Orhun subiu um muro de pedra. O dragão tentou um ataque no ponto cego, mas o Orhun já tinha deixado um muro refletante ali por segurança. O dragão continuou os ataques e a galera só assistia ao combate épico. O Berner ficou se perguntando se ele realmente podia ganhar, e a Selma disse que ele precisava de um golpe final. O Orhun estava fazendo o trabalho de um time inteiro sozinho, bloqueando a névoa, trabalho do Derek e da Luna, prendendo o bicho, trabalho da Anel, e tentando o hit final, que era do Oliver. Ele jurou que não seria derrotado e faria tudo ao alcance dele. A Caroline viu que ele estava usando defesa ativa, estilo evasivo puro. Ele cercou o dragão com vários círculos mágicos, causando uma explosão em cadeia. A Selma não acreditava na quantidade de magia simultânea. O Logan disse que é assim que luta quem mira no fundo da dungeon. O Orhun então revelou o Elevar e Repetir, um feitiço armadilha que absorve a magia do ambiente e repete o ataque anterior com mais força. A Selma percebeu que ele transformou o campo de batalha no aliado dele. O dragão tentou limpar as chamas com as asas, mas o Orhun já esperava por isso. Ele usou a convergência mágica na espada, deixando ela pretona, e mandou um clarão divino negro que atravessou o fogo do dragão. O bicho sentiu medo e tentou fugir, mas o Orhun potencializou o ataque com impacto e acertou em cheio. Só que o dragão sacrificou a própria cauda para proteger a cabeça. O Orhun não desistiu e mandou: agora é 1 contra 1, ninguém recua. O dragão ficou pistola e tentou morder, mas os buffs do Orhun acabaram. A Selma tentou mandar um aumento de status, mas o Orhun rejeitou a magia dela para não desajustar o controle que ele já tinha. Ela se sentiu meio mal por não ter lugar para ela nessa luta. O Orhun usou o aumento quíntuplo de novo, mandou um choque elétrico com impacto e derrubou o dragão. O silêncio tomou conta, mas o bicho ainda estava rosnando. O Orhun estava exausto, a espada quebrou, mas ele sabia que era hora de terminar. Ele usou destruição. Uma névoa preta cobriu tudo e uma espada gigante apareceu. Ele explicou que era magia pura amplificada. Ele espalhou muros refletantes, foi pulando neles até chegar no alto e se jogou como um míssil com aumento de peso e impacto. A explosão sacudiu tudo. Quando a poeira baixou, o Orhun estava lá, em pé, e o dragão tinha ido de base. A galera correu para abraçar ele, celebrando que estavam vivos. E com isso termina o episódio número 6. Se curtiu, já sabe, se inscreve aí no canal, comenta divino para eu saber que você ficou até o final e não esquece de deixar seu like. Rebobina se despede, até a próxima.